Vamos orar. Vamos falar com Deus nesta manhã, né? Pedir perdão de tudo aquilo que a gente falou e que não devia ter falado, devia ter ficado com a boca fechada, né? De tudo aquilo que a gente usou a nossa língua para matar alguém, para ferir alguém. Por causa disso que está escrito lá, né? Que a língua abençoa ou amaldiçoa. É claro, quando você fala coisas que não deve, coisas que você acha, você acredita, mas não está na Bíblia Sagrada. Jesus não ensinou isso. Você está matando a pessoa. Vamos pedir perdão por isso. Vamos pedir perdão pela nossa covardia. Quantas vezes a gente devia ter falado e não falou nada, ficou quieto. Ah, não é comigo, eu vou ficar quieto. Eu não vou me envolver nisso, não. Isso não é sabedoria, não. Isso, na maioria das vezes, é covardia mesmo. A gente não quer problema. Pedir perdão a Deus pela nossa fraqueza, pela nossa falta de habilidade em tratar com as outras pessoas. Não adianta ficar com palavrinhas bonitas se a gente não tem a verdade. Se a verdade não faz parte da nossa vida, não adianta. Não adianta correr para Deus quando tudo está de ponta cabeça, se normalmente nós não nos achegamos até Deus. Deus é fiel para aqueles que se achegam a Ele, para aqueles que buscam, para aqueles que lutam, que batalham, que enfrentam. Deus é fiel, é claro que Deus é fiel. Fiel a Ele, fiel à palavra dEle, fiel àquilo que Ele falou, fiel àquilo que Ele prometeu. Não fiel àquilo que a irmã, não sei da onde, parente, não sei de quem, falou. Deus é fiel. Fiel a Ele. Fiel à santidade dEle. Que Deus nos perdoe, que Deus me perdoe, e que Deus te dê o entendimento para você buscar o perdão também, de todas as vezes que nós não somos fiéis. Que a compaixão de Deus faça parte das nossas vidas, que Deus abra o nosso entendimento, que a gente busque a cada dia entender mais, mas entender baseado, fundamentado na Bíblia. Há quantos anos eu falo, as pessoas querem que você siga aquela denominação, não, aquela outra denominação. O que eles ensinam lá, não querem que você siga Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que nós nos acovardamos, porque foi mais fácil, e passamos a seguir homens, mulheres, veneramos, dividimos a glória de Deus com outras pessoas, pessoas como nós, comedores de arroz e feijão. Perdoa-nos, ó Pai querido. Os tempos estão se aproximando cada vez mais do fim. Ninguém pode marcar uma data, ninguém pode.
Qualquer cristão em sã consciência não faz isso. Mas nós sentimos que o funil está se fechando, que o filtro está cada vez maior. Não faça parte desses que passam rápido. Busque a cada dia seguir exclusivamente o Deus Todo-Poderoso, que é fiel. Ele é fiel. Não fiel a mim, fiel a Ele, fiel à palavra dEle. Tem uma canção que diz: Deus é fiel a mim. Oh, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Deus é fiel a Ele. E eu tenho que lutar e buscar para ser fiel a Ele também. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de terça-feira, quando vamos cultuar o Senhor. Fala conosco, abre o nosso entendimento. Dá-nos, Senhor, da glória santa, maravilhosa e poderosa da Tua presença. Recebe, Senhor, o nosso culto. Culto que tem como centro o Senhor. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Que o Senhor se agrade. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã. Olha, a palavra de hoje é para você. A palavra de hoje é para mim. A palavra de hoje é para nós. 1 Coríntios 10, 13. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A fé vem de ouvir a Bíblia, viu? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que quer dizer isso? Que todo ser humano pode resistir a qualquer tentação. Porque a tentação não vai além do limite humano. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Mas Deus é fiel para nos ajudar na tentação. E não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos entender aqui nesta manhã algumas coisas, né? Sabe, para você não ficar que nem Maria vai com as outras, seguindo esse, seguindo aquele outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Siga a Cristo. É claro que Deus é fiel, é óbvio.
Isso é coisa óbvia, né? Deus é fiel. Quanto a isso, ninguém tem a menor dúvida. Por que que Deus é fiel? Porque Ele cumpre a palavra dele. Ele cumpre. Não existe na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aceite você ou não, entenda você ou não, uma só vírgula que não tenha se cumprido ou que não vá se cumprir. Tudo aquilo que está na Bíblia ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. São milhares de promessas de Deus que soam como o batido do martelo numa bigorna. Você já ouviu? Só que não é a bigorna, é a bigorna divina, que diz, cada batida diz assim, mas Deus é fiel. Você pode estar passando por isso, por aquilo outro. Você pode amanhã estar enfrentando aí um negócio dificílimo, uma situação complicadíssima. Deus é fiel. Você vê que é interessante ler a Bíblia, e eu gosto desses pequenos detalhes da Bíblia, né? Mas, esse mas é fantástico. Mas Deus é fiel. Não há tentação que o ser humano não possa vencer. Mas Deus é fiel. A gente vai lá no Velho Testamento, nós vamos ver a fidelidade de Deus. A gente vem no Novo Testamento, a gente vai ver a fidelidade de Deus. Mesmo quando às vezes a gente entristece Deus. Quem é que está me ouvindo, me vendo nesta manhã e pode dizer assim, eu nunca entristeci Deus? Quem é que pode afirmar isso? Sem mentir. Ninguém, né? Porque Deus é fiel. Porque Deus já se entristeceu conosco. Porque nós entristecemos Deus sempre, todo dia. E aí a gente estava orando aqui na oração, eu falei, Senhor, nos perdoe por aquilo que falamos e não deveríamos ter falado. Entristecemos Deus quando falamos demais, quando falamos asneiras, bobagens. Entristecemos Deus quando nos calamos. Não vou falar nada. Não vou falar nada porque eu vou me comprometer. Entristecemos Deus quando deveríamos ter falado e ficamos na moita, quietinhos. Não vou me envolver, não, vou ficar quieto. O negócio não é comigo, vou ficar quieto. Quantas vezes nós entristecemos a Deus? É por esse motivo que Paulo nos lembra, né, que muitas vezes nós somos muito rápidos para julgar. Outras vezes, nós somos benevolentes demais no julgamento, quando principalmente a pessoa ou o fato que está sendo julgado diz respeito a nós, a nossa família, a coisas do nosso interesse. Por causa disso que Paulo diz um pouquinho antes aqui no versículo 12 de 1 Coríntios 10, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É sobre isso que ele está falando. Não, nós temos que julgar, porque vamos julgar, já vamos condenar logo. Ou, mas não foi bem isso.
Estar firme ou estar de pé, como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, estar de pé ou estar firme, não é uma brincadeira de criança. Não é uma brincadeira lá do Chaves, com a Chiquinha, com o Kiko. Não, não é. Você está confundindo. Estar firme, estar de pé, é na luta espiritual que exige disciplina. Qualquer luta exige disciplina. Aliás, qualquer coisa exige disciplina. Qualquer coisa. Exige disciplina, autocontrole, firmeza, determinação. É por isso que Paulo diz, olha, vocês andem na trilha correta. Cuidado com o mamon. Mantenha a pureza. Lá no passado, nós fomos impuros, mas fomos também purificados pelo sangue de Jesus. Aquilo que nós fizemos lá no passado, o Senhor perdoou e esqueceu. É isso que ele diz. Mas nós continuamos sendo assediados. Nós continuamos, mesmo depois de termos sido perdoados, e perdoados, e perdoados, a gente continua sendo assediado, mesmo depois de sermos novos homens, novas mulheres, depois de termos nascido de novo, a gente continua, sabe, com algo aqui dentro da gente que, se a gente bobear, nos leva a cair. Por causa disso que Paulo diz, ó, quem está em pé, quem está em pé, veja que não cai. Aliás, ele não diz quem está, ele diz quem pensa estar. É diferente. A gente continua sendo assediado para levar vantagem, para passar o outro para trás, para ser mais esperto. Mas em tudo isso, Deus é fiel. Nós vamos entrar num período do ano agora, estamos entrando, né? Em que as tempestades vão começar, né? Depois até setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tempestades. E as tempestades dos fins dos tempos, ou melhor, do fim dos tempos, elas apavoram. Por isso que Deus diz, mas eu sou fiel. Não é possível, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, a gente ficar parado numa perna só. Quanto tempo você consegue? Uma perna só. Quanto tempo? Não é possível a gente ficar assim. E aquele que mesmo com as duas pernas fica capengando, certamente, dia menos dia, vai encontrar o seu corpo no chão, porque vai perder os pés, o chão sobre os pés. Mas Deus é fiel. É isso que ele está dizendo para a gente. Eu sou fiel.
Parece até uma infantilidade isso que eu vou dizer. Para alguns talvez seja mesmo. Mas o maligno está disposto a derrubar você. Por causa disso que Deus diz, está disposto a me derrubar também. Por causa disso que Deus diz, mas eu sou fiel. Olha, mesmo que a nossa vida seja atribulada, Deus é fiel. Você já pensou, pensa comigo, se Deus avaliasse a nossa eficiência e a nossa fidelidade, a soma seria um negócio extremamente miserável. Seria um resultado magérrimo. O que acontece é que quando nos ataques do inimigo e quando esses ataques se tornam mais intensos, quando as forças e poderes se levantam contra nós e nos levam a grandes dificuldades, Deus diz assim, ó, apesar de tudo isso, eu sou fiel, mas Deus é fiel. E esta ideia da fidelidade de Deus, que vai além de vai além apenas de uma ideia, mas esse saber que Deus é fiel nos consola. Deus não vai permitir de maneira nenhuma que o inimigo abra a sua goela para nos engolir. Mesmo que os tempos se tornem cada dia mais pavorosos e vão se tornar, mais uma vez eu vou repetir aquilo que eu falo aqui há um bom tempo. As coisas estão ruins e vão piorar. Só se você for muito inocente, para não dizer bobinho, para achar que vão melhorar. As coisas estão ruins e vão piorar. Mas mesmo que os tempos se tornem pavorosos e os filhos de Deus estejam cada vez mais à mercê do inimigo, Deus é fiel. Deus não vai permitir que o inimigo abra sua goela para nos engolir. Esse mas Deus é fiel, que aliás é o título, né, de tudo isso que nós estamos falando hoje. Este mas é como se fosse uma muralha, algo assim, de concreto, a prova de balas, que nos salva, que nos protege, porque o que você não pode esquecer, quando falarem, sabe, tem muita gente que gosta de falar coisas para os outros, olha, está acontecendo isso com você por causa daquilo outro, porque você não faz isso, porque você deixa de fazer aquilo, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para Deus. Como se o Deus da Bíblia, o Deus Criador, precisasse de alguma coisa minha, que sou criatura dele. Olha, você não vai na igreja por causa disso que está acontecendo isso com você. É gente que vai matando os outros. Uns matam com um tiro, outros matam com uma facada. Tem gente que mata com a língua.
Deus é para nós uma blindagem. Não se esqueça disso que eu vou dizer para você. Não se esqueça. Nada acontece sem que Deus permita. Algumas pessoas, na sua imensa ignorância, porque isso é ignorância. Tem uma pessoa que eu conheço, mas não vejo há alguns anos. Não converso com ele há alguns anos. E ele dizia que a pior droga deste mundo é a ignorância. E é verdade. Né? Porque só usa droga quem é ignorante. Não é? Então a pior droga que existe é a ignorância. É a falta de entendimento, é a falta de conhecimento. Então tem gente que acha que o inimigo é tão poderoso quanto Deus. Tem gente que botou na cabeça que Deus disputa com o diabo a nossa alma. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. Tem, aliás, denominações, igrejas denominacionais que ensinam isso. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso. O diabo, às vezes eu sou meio exagerado, sabe? Meio não, eu sou muito exagerado. O diabo não faz nada. Eu pensei outra coisa aqui, mas eu não posso falar, porque muita gente vai se escandalizar, tem muita gente que sabe, oh meu Deus. Mas o diabo não faz nada. Nada. Sem que Deus permita. Se o Deus que você segue disputa você com o diabo, olha, eu quero dizer para você que esse Deus aí não é o Deus da Bíblia, não. Porque o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não disputa nada com ninguém. E nem com nada. Porque Ele é todo poderoso. Só Ele pode dizer, mas Deus é fiel. Então nada acontece sem a permissão desse Deus. E nada é nada. Nada não é um conjunto de coisas. Nada é tudo. Para poder ser nada. Olhe para a fidelidade de Deus. Tem gente que fica olhando olha, aconteceu isso. Ai, porque o sujeito lá não deu a oferta. Que Deus é esse que você segue? Fala para mim. Que Deus, da onde você tirou esse Deus aí? Porque esse é um Deus. Porque o Deus da Bíblia não é assim. Quando a gente olha para esta fidelidade, mas Deus é fiel, a gente tem confiança, a gente tem esperança, porque Deus é fiel. Eu não preciso me perguntar, olha, o que vai me acontecer no futuro? Eu sei lá o que vai me acontecer no futuro. Se há 30 anos atrás eu perguntasse, como eu estarei daqui 30 anos? A minha visão seria terrível. Mas Deus é fiel. Ora, como é que eu vou me arranjar quando eu ficar? Eu já estou velho, né? Eu estou com 64, já sou idoso. Como é que eu vou me arranjar? Não sei. Deus é fiel. É uma preocupação que eu não tenho que ter. As pessoas acumulam para elas preocupação porque não confiam em Deus. Não, eu confio, mas sabe como é que é, né? Eu tenho que acumular. Eu tenho que ter. Para
garantir o meu futuro, para garantir o futuro dos meus filhos, é porque você não crê na fidelidade de Deus. Não importa. Deus é fiel. E como é que eu vou terminar a minha vida aqui? Eu sei lá. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu sei que Deus é fiel. É duro. Eu sempre digo que ser cristão não é fácil. Ser cristão não é pôr o terninho, a gravatinha, colocar a Bíblia embaixo do braço e ir na igreja lá, socialmente no domingo. Tem gente que acha que isso é ser cristão. Ou ir no culto da vitória da segunda-feira. Tem gente que acha que isso é ser cristão. Ser cristão é acreditar que Deus é fiel. E que não tenho que me preocupar. Ora, o que vai acontecer com os meus 3 filhos? Com os meus 6 netos? Ora, pessoas que eu oro durante anos. O que vai acontecer com eles? Não sei. Eu não sei. Mas Deus é fiel. Isto eu sei. Eu estou ficando velho, a minha saúde. O que será da minha saúde? Não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus é fiel. Isso que é ser cristão. Ou é algo muito próximo disso, porque eu também não sou padrão para ninguém. Esses pensamentos opressores, o que será de mim, o que será dos meus filhos, o que será dos meus netos? Esses pensamentos nos afastam da fidelidade de Deus. Quando a gente pensa assim, a gente deve logo em seguida lutar para pensar, mas Deus é fiel. Eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida. Você quer uma vida jogada fora? Foi a minha. Eu só estou aqui pela fidelidade de Deus, pela bondade, compaixão, misericórdia de Deus. E é bom a gente saber a respeito desta fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus começou em você, ou Ele quer começar em você. De repente você não deixou ainda. Porque Deus, pensa que Deus chega e, porque eu vou fazer, porque Ele vai ter. Não. Você tem poder de decisão sobre a sua salvação, sobre o pecado, sobre a sua libertação. Você que decide. Não é Deus que toma a frente e obriga você. Então, ou Deus começou, ou Ele quer começar uma boa obra em você. E se Ele começou, ou vai começar, eu espero, Ele vai completar. Até o dia de Cristo. Não precisa ter medo. Mas e se eu estiver andando e tiver um ataque do coração e cair? Deus é fiel. Quanta gente não tem o tal ataque no coração e fica 6 meses, 1 ano, sofrendo num hospital. Deus é fiel. Não que quem fique sofrendo num hospital
não esteja debaixo da fidelidade de Deus. Mas eu estou falando com relação ao ataque. Tem gente que tem medo de dormir. Eu conheci uma pessoa, tive que conversar muito com ela, porque ela tinha medo de dormir. Ai, e se eu morro dormindo? Mas você pode morrer dormindo, tomando banho, você pode morrer em qualquer lugar, não tem que necessariamente ser dormindo. Agora, morrer dormindo deve ser um negócio bom demais. Se acordar morto, olha que maravilha. Deus é fiel. Nós vemos a morte como algo terrível. Você sabe para quem a morte é terrível? Para quem ficou vivo. Para quem ficou vivo. Existe um estágio que nem dor se sente mais. A morte é horrível para quem vê. Você vê lá uma pessoa toda arrebentada, lá, não sei o quê. Não é muito agradável de se ver. Então, a morte é horrível para quem vê. Mas Deus é fiel até na hora da morte. Este selo, este carimbo, esta chancela da bondade de Deus está na vida de todo cristão verdadeiro. Porque Deus é fiel. Apesar de todas as nossas falhas e fraquezas, Deus é fiel. E o apóstolo Paulo nos diz isso. Quando eu digo o apóstolo Paulo, eu estou dizendo a Bíblia nos diz isso. Aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Eu sou um papagaio. Eu só repito o que está aqui na Bíblia. Eu não sou pregador, eu só repito o que está aqui. Mas Deus é fiel. Eu sei que às vezes, e eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também, Deus abandonou, Deus me abandonou. Onde está o cumprimento daquilo que Ele me prometeu? Bom, primeiro, tem muita gente que está esperando coisas que Deus nem prometeu para ela. Né? Está esperando o que não sei quem veio falar para ela. Mas aquilo que Deus prometeu, sabe o que Deus prometeu? Vou dizer para você. Você quer saber o que Deus prometeu? Salvação. Perdão. Libertação. Através de Cristo Jesus. Esta é a promessa de Deus. Qualquer outra coisa é fofoca de quem não tem o que fazer. E para quem não tem o que fazer, a gente diz, vá caçar serviço. Deus é fiel. Esse pensamento, você vai fazer qualquer coisa. Deus é fiel. Isso, sabe, isso limpa, tira um peso da gente.
tira as nossas preocupações. Sabe, aquele pacote enorme de pedidos que a gente tem para Deus, está tudo resumido aqui. Mas Deus é fiel. Quando ocorrem coisas obscuras, terríveis na nossa vida, não vamos duvidar da fidelidade de Deus. Vamos nos lembrar que Deus é fiel. Por causa disso que tem esse mas. Isso, aquilo outro. Mas Deus é fiel. Nas horas obscuras, não se esqueça, Deus é fiel. Seja um pouco mais inocente para com Deus. A nossa fé deve ser uma fé mais inocente. Mas Deus é fiel. Com isso na nossa mente, com isso na nossa vida, nós estamos honrando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sei lá eu o que você está precisando, o que você está querendo, o que você está desejando, não sei. Só tenha isso em mente. Mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Querido, amado, poderoso, santo, maravilhoso, tremendo, justo, fiel Deus e Senhor. Que alívio que traz para nós a lembrança de que o Senhor é fiel. Estejamos nós em queda livre, nos lembremos que o Senhor é fiel. Estejamos nós fortes, em pé, nos lembremos que o Senhor é fiel. Estejamos nós sem nenhuma necessidade, ou com tantas necessidades que um dia inteiro em oração não consegue esclarecer. Mas não vamos nos esquecer que Deus é fiel. Ele é fiel. Louvado seja o Senhor que é fiel. Que alívio, Senhor, que bom saber que o Senhor é fiel. Que o Senhor não precisa de mim para ser fiel. Eu é que preciso do Senhor para ser fiel. Um pouquinho que seja, eu preciso do Senhor. Fica conosco, Senhor. Livra-nos de toda forma do mal, principalmente, Senhor, livra-nos da mentira. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.